Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a esta casa de representação popular. Vamos dar início à audiência pública do terceiro quadrimestre de 2025. Ato contínuo, convido Sua Excelência, o presidente do Poder Legislativo cordeirense, para assumir a bancada presidencial. Sua Excelência, o prefeito do município de Cordeiro, Leonardo Lopes Melhorança. Sua Excelência, o vice-prefeito do município de Cordeiro, Elvis da Costa Muti. Convido para ocupar as bancadas laterais Marcelo Badini Gonçalves, assessor. Secretário de Planejamento e Orçamento, Luiz Carlos Ferreira Melhorança. Nossa secretária municipal de Fazenda, Tânia Maria Barros da Silva Lopes. Controladora-geral do município, Ana Lívia Pérez Villanova Fassura. Convidamos também a vice-presidente do Poder Legislativo cordeirense, vereadora Sueli de Paiva. Secretário de Governo, Robson Pinto da Silva. Secretário de Administração, Ronaldo Moisés. Chefe de Gabinete, Gilberto Salomão. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: nosso querido secretário de Agricultura, Rodrigo Nicolau, nosso secretário de Relações Institucionais, Felipe Gerck, nosso secretário municipal de Saúde, Ricardo Salles, nossa secretária municipal de Educação, Alessandra Araújo Salgado, nossa secretária adjunta de Saúde, Lauro Dias Oratos, servidores do Poder Legislativo, servidores da Prefeitura Municipal de Cordeiro. Audiência pública do terceiro quadrimestre de 2025. Relatores: Leonardo Lopes Melhorança, prefeito; Luiz Carlos Ferreira Melhorança, secretário de Planejamento e Orçamento; Marcelo Badini Gonçalves, assessor; Ana Lívia Pérez Villanova Fassura, controladora-geral; Tânia Maria Barros da Silva Lopes, secretária de Fazenda. Objetivos: atender o artigo 9º, parágrafo 4º, e artigo 48, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Tem a palavra o presidente do Poder Legislativo cordeirense, Anísio Coelho Costa, para fazer a abertura. Bom dia a todos. Bom dia, prefeito e vice-secretariado. Dou aberta a audiência pública do terceiro quadrimestre do ano 2025, a prestação de conta do Poder Executivo Municipal de Cordeiro. Passo a palavra ao Marcelo Badini Gonçalves, para a apresentação dos números. Bom dia a todos. Iremos apresentar em audiência pública o terceiro quadrimestre de 2025, em atendimento ao artigo 9º, parágrafo 4º e artigo 48, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal. Metas que iremos avaliar: a execução da receita corrente líquida, resultado orçamentário, resultado financeiro, gestão dos índices constitucionais, educação, coeducação Fundeb, saúde, gasto com pessoal, transferências intra-orçamentárias concedidas e o saldo financeiro. Na execução da receita, tivemos a previsão inicial
do orçamento de R$ 151.570.000. Tivemos a receita realizada de R$ 168.485.109,56. No comparativo do arrecadado do ano de 2024, terceiro quadrimestre, com o terceiro quadrimestre de 25, tivemos uma variação positiva de R$ 4.350.583,27. Do resultado orçamentário. Ao compararmos a receita arrecadada com as despesas empenhadas até o terceiro quadrimestre de 25, temos a seguinte situação. Receita arrecadada no montante de R$ 168.485.109,56 e as despesas empenhadas R$ 179.981.267,99. O resultado demonstra que o município encerrou o terceiro quadrimestre de 2025 com um déficit orçamentário de R$ 11.496.158,43. O déficit orçamentário apresentado ele é coberto pelo superávit apurado no próprio exercício de 2025 de R$ 13.475.215,92, trazendo um resultado positivo de R$ 1.979.057,49. No comparativo do resultado orçamentário, terceiro quadrimestre de 25, comparando com o terceiro quadrimestre de 24. Nas receitas arrecadadas, temos uma variação positiva de R$ 4.350.583,27. Na despesa empenhada, uma variação positiva de R$ 9.331.269,53. Temos um resultado negativo de R$ 4.980.686,26, comparando com o mesmo período do ano anterior. Do resultado financeiro. Observamos que as receitas foram realizadas em montantes equivalentes a R$ 168.485.109,56, enquanto que a despesa liquidada no montante de R$ 172.439.612,42. O resultado financeiro demonstra que o município encerrou o terceiro quadrimestre com um déficit financeiro no montante de R$ 3.954.502,86, conforme dito anteriormente no quadro, em decorrência do superávit de R$ 13.475.215,92 aberto do mesmo exercício, temos um saldo positivo financeiro de R$ 9.520.713,06. Ainda no resultado financeiro, no comparativo do terceiro quadrimestre de 25 ao 24, temos a variação positiva na arrecadação de R$ 4.350.583,27, com relação à despesa liquidada, uma variação positiva de R$ 6.346.738,75, buscando o resultado negativo de R$ 1.996.155,48. Na gestão dos índices condicionais, a despesa de saúde e ensino são prioridade do governo, disciplinado pelas Constituições e por leis específicas, que estabelecem percentuais mínimos de aplicação de 15% e 25%. Da mesma forma, a despesa com pessoal também é disciplinada pela Constituição e pela LRF, que estabelece mínimo de 54% sobre a corrente líquida para o Poder Executivo e 6% para o Poder Legislativo, totalizando 60% do gasto com pessoal. Na educação, no mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. O total das receitas que serve para a base de cálculo para a apuração dos gastos com educação foi na ordem de R$ 85.694.156, enquanto que as despesas somaram um montante de R$ 23.030.239,03, que corresponde ao percentual aplicado de 26,87% no terceiro quadrimestre de 25. Lembrando que o percentual mínimo é de 25% ao ano. No comparativo dos períodos, no mínimo de 25%, temos a receita arrecadada no terceiro quadrimestre de 25 de R$ 85.694, quanto uma arrecadação de R$ 79.013, tendo a variação positiva de R$ 6.680. Na despesa com MDE, no terceiro quadrimestre de 25, R$ 23.030, com relação a 24, R$ 21.283, uma variação positiva de R$ 1.746.360,91 centavos. Na educação Fundeb, o mínimo de 70% do novo Fundeb na remuneração dos profissionais da educação básica. O total dos recursos recebidos referente às transferências do Fundeb no montante de R$ 17.752.276,77 e o gasto
aplicado na remuneração do magistério alcançou o valor de R$ 16.385.901,27, correspondendo a 92,57% aplicados com recursos recebidos, ficando acima do mínimo de 70% estabelecido na lei, no terceiro quadrimestre de 25. No comparativo com o mesmo período do ano anterior, na receita do Fundeb, uma variação positiva de R$ 1.185.903,73, na remuneração do magistério, R$ 397.715,13. Na saúde, o total das receitas que servem para a base de cálculo da saúde para a apuração dos gastos apresentou um montante de R$ 81.907.849,39, enquanto que as despesas pagas somaram o montante de R$ 20.684.574,74, o que corresponde ao percentual alcançado de 25,25% no terceiro quadrimestre. O total das despesas pagas na saúde, juntamente com os repasses do SUS, alcançou o montante de R$ 43.340.572,61. No comparativo do mesmo período em saúde, terceiro quadrimestre de 25 ao terceiro quadrimestre de 24, nas receitas arrecadadas, uma variação positiva de R$ 5.797.725,79 e a despesa de R$ 478.834,74. No gasto com pessoal, a despesa de pessoal em encargos sociais possui um limite máximo estabelecido para o Poder Executivo de 54% da receita corrente líquida. A receita corrente líquida ajustada para despesa com pessoal no período de janeiro de 25 a dezembro de 25 alcançou um montante de R$ 145.316.407,98 e a despesa no mesmo período alcançou um montante de R$ 60.649.218,86, correspondendo ao percentual de gasto de 41,73%. No relatório das dívidas pagas de 2025, temos um montante pago de precatório do parcelamento especial de R$ 7.504.090,19, o parcelamento do IPANC de R$ 3.804.593,66, ao parcelamento do INSS de R$ 80 mil, a juros e multas R$ 1.142.671,69, a RPVs e acordos judiciais R$ 368.404,10, a bloqueios judiciais em conta bancária R$ 231.447,01, cirurgias e sentenças judiciais diversas R$ 155.035,52, a medicamentos judiciais R$ 629.109,85, a licença-prêmio, férias e pecúnia de rescisões R$ 950.628,43, a investimentos gerais em aquisições R$ 2.036.239,95 e aporte ao IPANC R$ 1.175.282,59, totalizando no ano de 2025 R$ 18.077.502,99, totalizando o período de 2021 a 2025 R$ 117 milhões. A vista não ajudou. 370.096,02. Transferências intra-orçamentárias concedidas. Terceiro quadrimestre, janeiro a dezembro de 25. À Câmara Municipal, R$ 5.573.224,44. Ao Fundo Municipal de Saúde, R$ 29.118.890,04. Ao Fundo Municipal de Assistência Social, R$ 2.250.554,06. Não foi realizada transferência ao Fundo da Criança e Adolescente, e ao Fundo Municipal de Educação, R$ 22.794.125,27, totalizando um montante de R$ 59.736.793,81 de transferências intra-orçamentárias concedidas. Do saldo financeiro líquido no terceiro quadrimestre de 25, disponibilidades financeiras líquidas em 31/12 de 25. Na Prefeitura, R$ 14.556.329,17. No Fundo Municipal de Saúde, R$ 6.561.314,52. No Fundo Municipal de Assistência Social, R$ 1.823.833,25. No Fundo Municipal da Criança e Adolescente, R$ 98.471,84. Ao Instituto de Previdência Próprio, R$ 12.685.508,20.
no Fundo Municipal de Educação, R$ 5.845.012,76 e no Fundo Municipal do Direito do Idoso, R$ 18.636,19, totalizando um montante de R$ 41.589.105,93. São essas informações referentes ao terceiro quadrimestre de 2025, ficando franqueada a palavra. Bom dia a todos presentes, presidente Anísio, vereadora Suzinha, vereador Washington, que eu vi ali também presente, todos os secretários, servidores, população em geral. Eu queria só destacar principalmente aí os cumprimentos, né, constitucionais da educação. A gente conseguiu aí acima dos 25%, 26,80%. E destacar mais uma vez o que eu venho falando em todas as audiências públicas, a falta de repasse de cofinanciamento do Estado, que é o que o Salles até tem feito um trabalho aí junto à Secretaria de Estado com a equipe, para a gente poder conseguir que o Estado envie recursos. A gente deveria estar investindo 15% na saúde, que é o obrigatório, e a gente está investindo 26%, que é muito bom, mas é importante a gente destacar, principalmente aí para os vereadores também que acompanham, para todos, o quanto a gente aumentou o investimento em saúde desde o início do mandato, principalmente em relação ao hospital. E ainda destacar, Marcelo, se eu não me falha a memória, a gente no período de 2024, essa despesa com saúde ainda estava inclusa a compra do hospital. Então a gente investiu em 2024 26,55 em saúde e no ano de 2025 a gente investiu 25,25, ou seja, ainda não tem a compra do prédio. E não tem a compra. Então a gente está falando aí em torno de 6 milhões de reais a mais que a gente investiu na saúde e manteve o investimento em 25%, o que mostra que se a gente não tiver recurso do Estado, recurso da União para ajudar a complementar, quase que uma política permanente para o município hoje investir 25% de saúde, o que é bom e o que também acaba achatando o investimento em outras áreas. Então, queria destacar isso, a questão do gasto com o pessoal. Às vezes quem olha friamente o número também diz, olha, que bom, está 41%, mas a gente também tem que fazer o aporte no IPANC, que é o motivo da gente ter feito aí as audiências públicas aí no final do ano, e que eu falei muito isso aqui para todos os servidores, da bomba fiscal que é o IPANC para ao longo dos anos, a gente conseguiu ali chegar perto de 20 milhões em caixa, como todo mundo vê aí, fechou o ano com 12 milhões e 700, e se a gente não tomasse essa medida e continuar tomando, daqui 3 anos o IPANC vai estar sem caixa, como aconteceu lá no início do mandato, quando a gente assumiu que tinha 1,5 milhão. Então a gente precisa esse ano, com o cálculo atuarial que está sendo feito pelo Instituto, a gente precisa aumentar o valor de aporte ao IPANC novamente. Então essa é uma despesa que a gente vai ter que se virar para voltar para o orçamento. E lá no item de dívidas pagas, a gente destacar aí mais uma vez, isso também o município não tem como fugir, 18 milhões de reais de dívidas pagas ali, principalmente na parte dos precatórios, que foram 7 milhões e meio, mais o IPANC e os aportes. E a gente conseguiu, dentro da linha de investimentos, para se ter ideia, entre 2021 e 2024 a gente fechou aí com 27 milhões e 700, obviamente a gente está falando do hospital incluso aqui, então vamos arredondar aí para 21 milhões, a gente investiu uma média de 5 milhões em investimentos, a gente teve que cortar aí praticamente 3 milhões em investimentos no ano passado, então a gente diminuiu aí o número de obras, de calçamento de rua, de reforma de praça, de reforma de posto de saúde, tudo para a gente poder conseguir fechar o ano. Então foi um ano com redução de investimento para a gente poder conseguir reduzir. A gente está trabalhando muito para conseguir ter o equilíbrio. A arrecadação caiu para todos os municípios do Brasil, na União também. Então a gente precisa agora ter muita responsabilidade com os aumentos que a gente vai estar aplicando, com os reajustes que a gente vai estar aplicando. Ontem a Câmara votou o reajuste do nível 1, 2 e 3 dos concursados, conforme o mesmo projeto de lei do ano passado. Fizemos o reajuste dos cargos em comissão dos níveis 2, 3 e 4. E ano passado, os outros projetos de lei que eu enviei aqui para casa foram para fazer pagamento a partir de 1º de julho.
Então eu calmamente, durante esses próximos meses, vou estar avaliando de novo todas as categorias para que a gente mande reajuste para a Câmara com responsabilidade. Porque a prioridade é pagar em dia. Não adianta eu mandar para cá e o Legislativo votar um aumento de 4%, de 8% para categorias e depois o município ter dificuldade de pagar a folha também. Então eu queria deixar isso registrado na audiência e destacar aí todos os números. Então a gente sabe que com certeza esse ano vai ser um ano repetido em termos de receita e de despesa. O município também está tomando medidas aí, inclusive por determinação do Tribunal de Contas, quanto a bloqueio de contas, a execuções fiscais, protesto em cartório, e a gente está sendo muito cobrado, eu, prefeito, vice-prefeito, secretário, vereador, por isso, mas é uma determinação legal e uma determinação de justiça também, porque quem paga o seu IPTU em dia, paga o seu ISS em dia, não está sofrendo isso. Quem está sofrendo isso é porque deixou, por alguma razão, que a gente respeita, de pagar a sua contribuição com o município. E a gente vê um carro hoje, o IPVA é R$4.000 por ano. E nós estamos falando do IPTU de R$300, de R$400, de R$600. Então, o contribuinte também tem que entender que é obrigação nossa, enquanto gestor, de fazer essas execuções através da Procuradoria. A Câmara fez a parte dela, eu como Executivo fiz a nossa parte também, quanto à legalidade de ampliar esse prazo de pagamento para até 72 meses. Então, hoje, quem tem uma dívida de 7 mil consegue pagar R$100 por mês de parcela. Então, é melhor fazer o parcelamento, porque daqui 6 anos, ao longo do tempo, nós vamos ter 30%, 40% de inflação, 25% de inflação. E essa parcela é sem juros, é sem multa daqui para frente. E eu não posso mandar para a Câmara um projeto de lei que dê desconto de 90% de multa e juros, porque como o município levou muito tempo para tomar essas medidas de cobrança, há hoje um crescimento da arrecadação da dívida ativa. Então a lei diz que a gente pode conceder desconto para pagamento à vista quando há queda de arrecadação, o que não é verdade. A gente não tem queda de arrecadação, principalmente na arrecadação de próprios. Então, todos que estão aqui, que estão ouvindo, que ajudem a replicar isso, porque às vezes as pessoas ficam na expectativa de vou esperar porque ano que vem vai ter um refis. Não vai ter. Então a lei que tem é essa, e a minha intenção é que a gente vá até o final do mandato dessa forma. E muito provavelmente quem não aderir a esse programa de parcelamento ao longo desse ano, provavelmente pode acontecer até o contrário, de depois o município voltar a fazer o parcelamento só em 36 vezes e perder a oportunidade. Porque a gente está falando em execuções fiscais, eu tenho visto muitos contratos que eu assino, de IPTUs que estão em aberto de 2008 a 2025. Ou seja, são 17 anos sem pagar. Então, realmente, a multa é alta, os juros é alto, mas também vamos colocar a mão na consciência e pensar aí quem pagou em dia de 2008 a 2025. Nós vamos dar o benefício de quem não pagou, de isenção de multa e juro de 17 anos, então também não é justo. Então, que quem teve a sua dificuldade se organize para fazer o parcelamento. E volto a alertar. Próximo passo, não é o prefeito Leonan, é a lei, é a execução do imóvel. Então, às vezes deve 10 mil, deve 5 mil, daqui a pouco vai ter o imóvel bloqueado. Então, fica aí o meu registro, presidente, porque a gente tem que falar com a verdade, porque é melhor ficar vermelho agora do que amarelo amanhã, e criar uma expectativa como eu recebi um grupo de um clube do município que falaram de boca que era para dormir tranquilo que o IPTU estava isento. E pois é. Depois teve lá no gabinete que estavam devendo lá uma fortuna e foi bloqueada a conta do clube porque existia um parecer dizendo do jurídico que o clube não tinha finalidade sem fins lucrativos, então não tinha isenção. Então é muito fácil para o político prometer de boca, criar uma ilusão e o processo está lá no fora, a pessoa não acompanha e aí o que aconteceu? Fizeram o parcelamento agora, estão pagando, mas olha que desgaste que foi. Então a gente tem que ser verdadeiro com o contribuinte em relação a isso. A gente está fazendo o recadastramento de todos os imóveis através da Secretaria de Fazenda, tem uma equipe fazendo no município a atualização do cadastro imobiliário. A gente vai enviar ao longo desse ano provavelmente um projeto de lei aqui para a Câmara para fazer a nova planta genérica de valores. Vamos colocar travas legais na lei para que não aconteça o que aconteceu lá atrás de um IPTU que é R$300 e para 1.000, obviamente, para a gente poder fazer um equilíbrio quanto a isso, mas também é importante destacar que quem construiu uma casa,
Quem fez um prédio, não legalizou na prefeitura e paga o IPTU de terreno, obviamente que quando esse cadastro for lançado vai cobrar o IPTU de tudo. E também não adianta vir reclamar depois que o município não está me cobrando o IPTU de 300, já cobrou 3 mil. E aí a gente também, do mesmo jeito que o contribuinte vai reclamar, a gente também vai expor a realidade do número de cadastros que não se autocadastraram. Então também tem a opção de ir na Secretaria de Obras, fazer a atualização do imóvel, fazer a aprovação da sua planta, verbar no cartório antes que isso aconteça. Então é melhor também, quem está passando por isso, que tenha essa responsabilidade de fazer a sua atualização do cadastro imobiliário para poder ter o seu imóvel e pagar o imposto justo e correto, igual a todo mundo que faz. Então também gostaria de destacar isso. Destacar também que o parcelamento, como aprovado na Câmara, são 3 parcelas, deixou de pagar a terceira, vai voltar a ter problema. Então, todo mundo tem que ter essa consciência e a gente tem que falar com a verdade. O município precisa arrecadar, como o município precisa entregar serviço. A população cobra da gente segurança pública, cobra da gente saúde, cobra da gente educação, cobra infraestrutura. Já falei diversas vezes das ruas sem calçada da cidade, que foi aprovado à torto e direito nos anos 70, 80, 90, e que hoje, quando você vai lá, o morador te cobra por que a prefeitura não calçou a rua dele, porque ele paga o IPTU. E aí, se a gente somar o IPTU daquele bairro, daquela rua, dos últimos 20 anos, o que arrecadou não paga nem 1/3 ainda do que custa para calçar a rua. Então, a gente tem buscado emendas parlamentares para isso. A gente fez muita rua, calçou muito, vamos continuar fazendo. Tem várias obras do governo federal e do estado que a gente está atuando para os próximos 3 anos para a gente entregar. E a gente, com o recurso da prefeitura hoje, é pagar a folha em dia, cumprir metas de saúde, metas de educação. Obviamente, se a gente consegue novamente cofinanciamento do Estado e mais recursos da União, isso vai aliviar no recurso próprio da prefeitura. Mas enquanto isso não acontece, a nossa obrigação é honrar com a saúde. Senão a gente vai voltar ao que era na década passada, que é o município finge que paga e o hospital finge que entrega, que é o que aconteceu, a bomba fiscal que está aí. A gente está devendo hoje mais de 100 milhões de reais de precatórios inscritos, que são o caso dos processos dos professores, que o município não cumpriu, e o caso do hospital, que mais de 90 pessoas foram colocadas na rua sem receber rescisão. Todo mundo colocou na justiça, ganhou, e a prefeitura está tendo que pagar. Então, eu queria destacar só isso, presidente, em relação à prestação de contas da prefeitura. Principalmente me alonguei quanto a isso, porque é o balanço final de 2025. Né? O Tribunal de Contas emitiu um alerta já, que a gente tem que ter 95% de gastos, então tem que ter uma diferença entre receita e despesa. E ano passado já foi um ano mais difícil, mas também me deixa preocupado, mas também ciente que não sou só Cordeiro. São todos os municípios, salvo, lógico, os municípios aí que têm grandes arrecadações de royalties, né, principalmente da região dos lagos, que não é o nosso caso. Então a gente vai trabalhar com o pé no chão e com responsabilidade para a gente poder tocar o ano de 2026 e também destacar que a gente fechou o ano de 2025 cumprindo com todas as nossas obrigações de saúde, de educação. Destacar também que a gente está com concurso público em aberto para contratar a empresa agora no início de março. E esse ano ainda, se Deus quiser, dando certo, a gente vai estar abrindo o concurso. São só 48 vagas e às vezes me perguntam por que só 48? Porque é o que cabe no orçamento. E a gente, quando coloca que vai contratar, a gente é obrigado a contratar. E, obviamente, que se o município depois precisar como cadastro de reserva, vai estar pedindo à Câmara autorização, apresentando impacto financeiro e fazendo a contratação. Ontem mesmo eu recebi de um munícipe reclamando da guarda municipal, que ontem aqui na sessão da Câmara teve um comentário sobre um guarda ali na escola do Rodolfo, e que nunca teve, mas que ele passa na RJ, que tem um guarda em frente, o Paulo César, e um guarda em frente, o Resolve. Mas lá é 2 RJ 160. O entroncamento da RJ só termina ali na ponte do açude e também lá no Serra Azul, naquele trecho, é uma RJ. Então realmente tem um guarda ali, mas a gente amanhã, tendo mais guardas municipais, são 6 vagas que estão no concurso, a gente vai conseguir atender melhor as nossas escolas também. Então é isso que eu queria destacar. Quanto ao estudo de pensão, agora na lei que a gente votou no ano passado, vai ter uma audiência pública apartada do Instituto. Então o presidente tem a obrigação também, do mesmo jeito que está sendo feita a audiência pública da Prefeitura e da Saúde, vai marcar uma audiência também para o IPANC, em data separada, ou depois até se quiser juntar com a da Prefeitura e fazer no mesmo dia.
Então, por hora é só, estou à disposição para quem tiver qualquer dúvida. Mais algum que queira fazer alguma consideração em relação à prestação de conta? Não? Dá para seguimento, então, Humberto? Fazer agora o desfazimento da mesa aí para chamar a próxima prestação de contas. Agradeço a presença de vocês. Dando sequência agora à prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde, audiência pública do terceiro quadrimestre de 2025. Convido o secretário municipal de Saúde, Ricardo Martins Salles. Kelly do Planejamento. Laís Tesoureira. Vou chamar. Qual? Registrar e agradecer a presença do secretário de Turismo, Pablo Sérgio de Freitas. Registrar e agradecer a presença da contadora do município de Cordeiro, Jéssica Aparecida. Convido Sua Excelência, o vereador Washington da Silva Viana, para fazer parte aqui na bancada lateral. Convido a contadora do município, Jéssica Aparecida. Objetivos: demonstrar a aplicação dos recursos mínimos em ações e serviços públicos de saúde do terceiro quadrimestre de 2025, para fim de verificação do cumprimento do disposto na Constituição Federal, em conformidade com a Lei Complementar 141/2012. Tem a palavra Sua Excelência, o presidente do Poder Legislativo cordeirense, vereador Anísio Coelho Costa. Dando sequência à audiência pública terceiro quadrimestre de 2025 do Fundo Municipal de Saúde, passa a palavra ao Marcelo Badini Gonçalves. Dando prosseguimento, iremos demonstrar em audiência pública a aplicação dos recursos mínimos em ações e serviços públicos de saúde do terceiro quadrimestre em atendimento à Lei Complementar 141 de 2012. No desempenho das receitas correntes do rendimento de depósito bancário arrecadado, R$ 658.215,45 centavos. Das transferências de recursos do SUS da atenção primária, R$ 6.444.071,33 centavos. Das transferências de recursos do SUS da atenção especializada, R$ 5.199.628,96 centavos. Das transferências de recursos do SUS da Vigilância em Saúde, R$ 710.920,02 centavos. Das transferências de recursos do SUS da Assistência Farmacêutica, R$ 196.500. Da transferência de recursos do SUS do Bloco Gestão Profissionais da Enfermagem, R$ 850.957,99 centavos. Outros, R$ 2.500.
Transferência de recursos do Estado para a Saúde, R$ 1.230.371,79, totalizando no período R$ 15.293.165,54. Das receitas de capital, não houve arrecadação. No desempenho das receitas, receita corrente arrecadado R$ 15.293.165,54, não houve arrecadação de receita de capital. Das transferências financeiras da Prefeitura de impostos e transferências, R$ 20.222.834,41. Das transferências de recursos do pré-sal, R$ 2.057.017,67. Das transferências financeiras da Prefeitura do recurso de royalties federal, R$ 6.839.127,96. Totalizando transferências financeiras R$ 29.118.980,04, totalizando a receita arrecadada no fundo R$ 44.412.145,58. No comparativo de fundo a fundo, Estado e próprio municipais. Impostos de transferência, R$ 20.222.000, transferência do SUS, R$ 13.404, de recurso do Estado, R$ 1.230.000, de recurso do royalties, R$ 6.839.000, do pré-sal, R$ 2.057.000, e de recurso de rendimento, R$ 658.215,45, totalizando R$ 44.412.145,58. No demonstrativo da execução orçamentária por elemento de despesa, no vencimento e vantagens fixas, pessoal, pago R$ 14.614.000, de obrigações patronais ao INSS, R$ 166.217, despesa de exercício anterior, R$ 4.800, indenização e restituições trabalhistas, R$ 50.120, obrigações patronais ao IPANC, R$ 1.946, do contrato de gestão, R$ 13.791, de áreas civil, R$ 324.000, material de consumo, R$ 2.053, material de distribuição gratuita, R$ 1.343.000, outro serviço terceiro pessoa física, R$ 126.000, outro serviço terceiros pessoa jurídica, R$ 7.217.000, ressarcimento de despesas de pessoal requisitado, R$ 142.000, outros auxílios financeiros da pessoa física, R$ 293.700, sentenças judiciais e medicamentos de alto custo e cirurgias, R$ 826.355,25, indenização e restituição, R$ 3.123, equipamento e material permanente, na despesa de capital, R$ 48.296, transferência de consórcio, rateio, R$ 31.390 e transferência de consórcio ou serviço terceiro, R$ 385.156, totalizando pago R$ 43.340.572,61. No demonstrativo da execução orçamentária por subfunção, na administração geral, pago R$ 7.330.000, na atenção básica, R$ 15.213.000, na assistência hospitalar e ambulatorial, R$ 19.439.000, na vigilância sanitária, R$ 1.388.000, totalizando pago R$ 43.340.572,61. Em cumprimento à emenda constitucional 29, do total das receitas que servem para a base de cálculo para apuração do gasto de saúde, no montante de R$ 81.907.849,39, enquanto que as despesas pagas somaram um montante de R$ 20.684.574,74, o que corresponde ao percentual alcançado de 25,25% no terceiro quadrimestre de 25. Somando aos recursos da despesa total paga em saúde, juntamente com os recursos repassados do SUS, temos um montante de R$ 43.340.572,61. Das disponibilidades financeiras líquidas em 31/12/26, do recurso vinculado de impostos, da fonte 1.500, R$ 509.066,47, da fonte 1.600, que é o fundo a fundo SUS do bloco manutenção, R$ 2.420.000, da 1.601 do fundo a fundo do bloco de estruturação, R$ 455.000, da 1.621 do SUS Estado, R$ 2.286, do royalties do petróleo do pré-sal, fonte 1.635, R$ 150.952,
e da 1704, que é o ROD federal, 199 mil, totalizando em banco 31/12/26, 6.022.0630. São esses os números da execução orçamentária do terceiro quadrimestre de 25 do Fundo Municipal de Saúde. Fica franqueada a palavra. Só registrar mais uma vez, bom dia a todos, bom dia presidente, bom dia prefeito, vice, vereadores, a todos que participam. Só testificar aqui o que o senhor falou anteriormente em relação aos recursos do Estado. Se nós observarmos na parte do fundo, de comparativo fundo a fundo, a gente vai verificar ali uma discrepância muito grande. Você tem impostos e transferências 20 milhões, você tem o SUS com 13 milhões direto e outras compensações do Ministério. E quando você chega na parte do Estado, 1.230.000, que significa aí serviços já informados anteriormente, na última audiência eu falei, que é o SAMU, são 60 mil anual que manda para a farmácia básica, e CAPS, que tem esse complemento que vai dar esse valor total. Então a gente está trabalhando muito para que o Estado possa nos ajudar. O cofinanciamento está sendo uma discussão muito demorada, então nós estamos trabalhando esse ano com a expertise de tentar buscar para o nosso município, porque esse cofinanciamento geral ele está tendo muitos embargos, muita demora. Já foi enviado para a CIR, que vai ser agora dia 26, a pactuação para que a gente solicite ao Estado um aporte de 1 milhão para o hospital. Eu acho que se o Estado vier nos ajudar, isso vai equilibrar bem as contas, vai nos ajudar muito. Então foi encaminhado, vai ser pactuado certamente na próximo dia 26, ele sobe para a CIB, para o Estado, para ser pactuado lá também. Nós estamos trabalhando para que seja aprovado lá também, para que fique faltando somente a caneta da secretária. Essa a gente já providenciou a agenda, nos pediram 3 semanas para conseguir a agenda e essa semana é a última. Ontem eu fiz contato com a secretária da nossa secretária, da Cláudia, Jurema, a qual está viabilizando essa agenda o quanto antes, e eu acho que o prazo vai ser oportuno, porque nós vamos chegar para falar com a secretária com tudo aprovado, faltando somente ela, e aí a gente precisa desse traquejo político para que a gente possa conseguir. Eu acho que é uma ação que nós estamos tentando para melhorar, equilibrar essas contas e aumentar também os recursos em outras áreas da saúde, que a gente sabe que a saúde a cada segundo tem uma nova etapa, uma nova meta e uma nova diretriz a ser feita. É somente esse destaque aí em relação a essa ajuda, a essas transferências do Estado, porque irrisoriamente os valores que são apresentados, e para a atenção primária, nada, né, que é o carro-chefe nosso, nós não temos nenhum tipo de recurso do Estado hoje para a atenção primária. Convidar a contadora da saúde, Ana Cristina, para fazer parte ali da mesa. Bom dia a todos. Nós vamos apresentar agora os dados da Secretaria de Saúde no terceiro quadrimestre.
Números de ações, atendimentos e procedimentos. Ações de saúde mental. No terceiro quadrimestre, nós tivemos acolhimento inicial, 88, totalizando no ano de 2025, 303 acolhimentos. Atendimento individual, 974, totalizando 2.572. Atendimento em grupo, 187, totalizando 551. Acolhimento diurno, 680, totalizando 2.084. Visita domiciliar, 11, totalizando 33. Atendimento familiar, 34, totalizando 158. Atenção a situações de crise, 96, num total de 234. Práticas corporais, 109, num total de 157. Práticas expressivas, 36, total de 114. Matriciamento, 19, total de 57. Articulação de rede inter e intra, 489, totalizando 719. Ações de redução de danos, 180, total de 441. E assembleia, 4, totalizando 12. Em relação à farmácia básica, foram feitos atendimentos no terceiro quadrimestre, no total de 4.911, totalizando 18.048, e por medida judicial foram 106 atendimentos, totalizando 357. Somando os dois, o total geral foi de 18.405 atendimentos na farmácia. Polo de medicamentos excepcionais, que são da farmácia do Estado, 5.338, no total de 14.303. Ações da policlínica, do posto de saúde. Aplicação de vacinas, terceiro quadrimestre, 212, no total anual de 654. Aferição de pressão arterial, 892, total de 2.459. Atendimentos de pediatria, 245, total de 713. Gastroenterologia, 525, total de 1.378. Fonoaudiologia, 376, total de 951. Nutrição, 368, total de 918. Atendimento fisioterápico por procedimentos, 4.798, total de 13.464. Perícia médica, 149, total de 425. Ainda na policlínica, posto de saúde. Atendimento odontológico por procedimentos, 1.125, total de 1.842. Reuniões foram 2, totalizando 10 ao ano. Audiometria, 48, total de 88. Visita domiciliar, 45, total de 135. Teste da linguinha, 78, total de 225. Teste da orelhinha, 78, 225. Teste do pezinho, 65, total de 217. Agora são as ações da atenção básica. Consultas médicas. Terceiro quadrimestre, 7.175, totalizando 19.679. Consultas de enfermagem, 5.287, totalizando 16.037. Consultas odontológicas nas unidades de saúde da família, 1.125, totalizando 2.968. Ação de odontologia nas escolas, 1.045, total de 3.350. Consultas de fisioterapia domiciliar, 203, total de 1.391. Consulta de pré-natal, risco habitual, 505, total de 1.403. Prevenção de CA cérvico-uterino, 441, total de 1.173. Atendimento DST-AIDS, 655, total de 1.053. Atendimento de diabetes mellitus, 1.679, total de 4.513.
Atendimentos de hipertensão arterial, 3.839, total de 9.690. Atendimento de hanseníase, 15, total de 16. Atendimento de tuberculose, 8, total de 31. Ações desenvolvidas no setor de serviço social da Secretaria de Saúde. Atendimentos no setor de serviço social. Terceiro quadrimestre, 1.185, total de 3.756. Regulação, reabilitação de órtese e próteses, foram 11, total de 45. Ajuda de custo, 2, total de 15. Solicitações diversas, leite especial, visita domiciliar, foram 18, total de 62. Planejamento reprodutivo, foram 30, total de 133. Reagendamento em 40 unidades de tratamento fora domicílio, 443, total de 1.452. Atendimento com oxigênio domiciliar, foram 20, total de 61. Síntese informativa judicial, foram 6, total de 20. Setor de transportes, terceiro quadrimestre, 5.940 atendimentos realizados por paciente. Total anual de 18.639. Aqui foi por município. Vou ler só o total. Vou ler só o total, gente. Bom Jardim, 92, Bom Jesus não teve, Cachoeiras de Macacu, 19, Campos dos Goitacazes, 538, Casimiro de Abreu, 6, Itaucara, 8, Itaperuna, 27, Juiz de Fora, 23, Macaé, 79, Natividade, 74, Nova Friburgo, 1.107, Paraíba do Sul, 92, Petrópolis, 1.096, Rio de Janeiro, 2.197, Santo Antônio de Pádua, 328, Saquarema, 48, Teresópolis, 180, Volta Redonda, 22 e Muriaé, 4. Foram feitos 5.940 atendimentos no setor de transporte. Serviços credenciados, que são as consultas por especialidades e serviços. Cardiologia, do terceiro quadrimestre, 462, total de 2.154. Neurologia, 304, total de 1.178. Urologia, 188, total de 803. Oftalmologia, 433, total de 1.019. Ortopedia, 409, total de 2.062. Angiologia, 111, total de 929. Pediatria, pelo credenciamento, 32, total de 120. E avaliação neuropsicológica, 26, totalizando 61. Ginecologia, 319, total de 1.117. Psiquiatria, 463, total de 1.268. Dermatologia, 233, total de 665. Endocrinologia, 184, total de 527. E fisioterapia, pelo credenciamento, 152, total de 401. Agora são os exames de alto custo. Biópsia de tireoide e mama, foram 3 no terceiro quadrimestre, total de 10 ao ano. Densitometria óssea, 63, total de 524. Exames radiológicos, 897, total de 2.863. Exames laboratoriais, 29.230, total anual de 87.729. Endoscopia digestiva, 164, total de 256. Holter, 37, total de 65. Mapa, 54, total de 253. Teste ergométrico, 35, total de 86. Colonoscopia, 157, total de 241. Ecocardiograma, 249, total de 756. Eletroencefalograma, 16, total de 49. Mapeamento cerebral, 6, total de 80. Eletroneuromiografia de membros superiores, 48, total de 103.
Ultrassonografia geral, 1.711, total de 5.188. Tomografia, 270, total de 1.002. Ressonância magnética, 448, total de 1.199. Mamografia, 336, total de 894. Encaminhamentos do setor de tratamento fora do domicílio, que é o TFD, são as consultas e especialidades fora do município de Cordeiro. Consultas no terceiro quadrimestre, 363, total de 913. Exames, 70, total de 188. Cirurgias eletivas, 20, totalizando 50. Cirurgias eletivas judiciais, 9, totalizando 23. Atendimentos diversos a pacientes foram 300, totalizando 900. Atendimentos e ocorrências do SAMU. No terceiro quadrimestre, 192, totalizando 423. Aqui está por mês, né? Setembro, outubro, novembro e dezembro, onde chegou a esse 192. Assistência hospitalar, atendimentos do serviço de pronto atendimento. Pacientes atendidos no serviço de urgência e emergência com consultas médicas, 17.278, totalizando 50.210. Atendimento não médico e sobreaviso. Classificação de risco, 13.485, total de 39.316. Consultas ortopédicas de urgência, 188, no total de 545. Consulta pediátrica de urgência, teve uma, totalizando 20 ao ano. Consulta de cirurgia geral de urgência, 20, total de 73. E consulta obstétrica de urgência, 23, total de 87. Esses atendimentos não médicos e de sobreaviso totalizaram 40.041 no ano de 2025. Procedimento de emergência e ambulatório. Curativos, 305, total de 622. Administração de medicamentos, sistema sendo implantado, 519, total de 2.358. Sutura retirada de pontos, 36, 128. Pequenas cirurgias, 74, totalizando 217. Eletrocardiograma, 377, total de 1.227. Imobilização ortopédica, 77, total de 257. Exames de imagens realizados na emergência e internação. Raio-X, terceiro quadrimestre, 1.737, total de 5.129. Ultrassonografia, 218, total de 503. Tomografia, 667, total de 1.518. Doppler, 34, total de 113. No geral, foram feitos 7.236 exames. Internação. Internações em clínica médica, 265, totalizando 956. Internação em clínica cirúrgica, 96, totalizando 362. Internação em pediatria, 40, total de 129. E obstetrícia e maternidade, 48, total de 171. No geral, foram 1.618 internações. Cirurgias eletivas. Cirurgia obstétrica, 45, total de 116. Cirurgia geral, 59, totalizando 188. Cirurgia pediátrica, 4, total de 15. Cirurgia vascular, 11, total de 50. No geral, foram feitas 369 cirurgias eletivas. Já na emergência, as cirurgias que foram feitas, obstétrica, 9, total de 58. Cirurgia geral, 24, total de 91. Cirurgia ginecológica, 2, total de 4. E cirurgia ortopédica, 4, total de 15. No geral, foram feitas 168 cirurgias de emergência. Transferências hospitalares, terceiro quadrimestre, 46, totalizando 169 transferências. Agora são as informações por óbito. Óbito institucional é aquele que ocorre em uma instituição de saúde após o paciente ter permanecido internado por pelo menos 24 horas ou mais. Não institucional é aquele que ocorre com menos de 24 horas após o paciente ter dado entrada na instituição. Institucional, no terceiro quadrimestre, foram 15 óbitos, totalizando 62.
Não institucional, no terceiro quadrimestre, 21, totalizando 59. Houve total de óbito geral de 121 no ano de 2025. Por faixa etária, natimorto, 1, menos de 5 anos, 1. As outras categorias de 5 a 10, 15 a 20, 16 a 20, zeradas. De 21 a 35, 1. 36 a 59, 14. E mais de 60 anos, 125. As causas dos óbitos. Neoplasias, terceiro quadrimestre foram 2, totalizando 17. Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, 2, totalizando 11. Transtornos mentais e comportamentais, não teve no terceiro quadrimestre, mas total de 3 ao ano. Doenças do aparelho circulatório, 2, total de 25. Doença do aparelho respiratório, 3, total de 17. Doença do aparelho geniturinário, 3, total de 7. Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e laboratório não classificados em outra parte, 2, total de 11. E causas externas de morbimortalidade, 6, totalizando 10. Doenças do sistema nervoso, 1, total de 2. Aparelho digestivo, 2, total de 5. Sistema osteomuscular e tecido conjuntivo, 1. Não houve no terceiro quadrimestre. Algumas doenças infecciosas e parasitárias, 1, total de 1 ao ano. E doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários, 1. Total geral, 111. Ações de vigilância em saúde. Reuniões no Núcleo de Vigilância em Saúde, 3, totalizando 10. Reuniões intersetoriais, 1, totalizando 3. Revisão de protocolos e serviço, 1, total de 3. E campanhas de vacinas, total de 1. Vigilância epidemiológica. Aqui a porcentagem por aplicação de vacina, né? Hepatite B, com menos de um mês, 79,29%. BCG, menor de um ano, 106,6%. Pentavalente, menor de um ano, 84,85%. Pneumocócica, menor de um ano, 90,40%. Poliomielite, menor de um ano, 85,86%. Rotavírus, menor de um ano, 87,37%. Meningocócica, menor de um ano, 87,88%. Tríplice viral, 100,51% na dose 1, 81,82% na dose 2. Febre amarela menor de um ano, os dados não foram fornecidos no sistema. Pneumocócica de reforço, 96,97%. Meningocócica de reforço, 95,45%. DTP, de 1 ano a 4 anos, não, nos primeiros não tinham, a R2, 85,35%. Poliomielite injetável de 1 a 3 meses, 89,39%. Hepatite A, de 1 ano, 88,89%. Varicela, de 1 a 4 anos, não tinham dados fornecidos. E duplo adulto também não. Esses dados são fornecidos pelo sistema Demos. Ações de vigilância sanitária. Cadastro de estabelecimento sujeito à vigilância sanitária, 39, total de 159. Estabelecimentos inspecionados, 59. Liberação de licença sanitária, 48. Total anual de inspecionados, 180, e de liberados, 131. Licenciamento pelo sistema Regim, 27, total de 68. Recebimento de denúncias foram 6 e atendimento foram 6, no total de 11 denúncias e atendimentos. Vigilância ambiental. Recebimento de denúncias. Posso ler o total? Eu vou ler o total, gente, porque senão... Focos de dengue foram 74, infestação de caramujo foram 9, desratização foram 199 e desinfestação foram 8. Esses foram os recebimentos de denúncia. Os atendimentos de denúncia, todos os mesmos recebimentos foram atendidos, 74, 9, 199 e 8. Análise de amostra de água. Cloro residual livre foram 435, turbidez 420, flúor 420, cor 420, pH 420, coliformes totais 149. Ações extras de combate a arboviroses.
No terceiro quadrimestre, o município implantou a metodologia de OV-trampas, que consiste em recipientes com água, paletas de coleta de ovos de Aedes aegypti, permitindo monitorar a presença e a densidade do vetor e gerar indicadores de infestações e mapear áreas do município com maior risco, direcionando de forma mais precisa as ações do controle das arboviroses, como dengue, zika e chikungunya. Total, foram 2 ações extras no ano de 2025. Vigilância ambiental. Visita dos agentes de endemias, no total de imóveis de 15.057. No terceiro quadrimestre, foi feito um ciclo de setembro e outubro, foram visitados 5.774 imóveis e foi alcançado 38,34%. O sexto ciclo, de novembro a dezembro, foram visitados 3.464 imóveis, alcançando o percentual de 23%. Total de 6 ciclos de visitas domiciliares executados. LIRA, que é o levantamento de índice rápido para Aedes aegypti e Albopictus, não sei, gente. Terceiro quadrimestre. Terceira LIRA, de 1/9 a 5/9, foram 1.021 imóveis visitados. A quarta LIRA, que é de 3/11 a 7/11, foram 1.005 imóveis visitados. No total, foram feitos 4 levantamentos de índices rápidos realizados. Telagem de caixa d'água não houve e desratização de rotina foram 103. Obrigada. O secretário Salles quer fazer colocação? Quero só parabenizar o trabalho da Laure junto com a Priscila na atenção primária. Eu acho que os números refletem um avanço, uma melhora dia após dia. Sabemos que o Ministério mudou seus indicadores e temos trabalhado muito para que a gente possa cumprir. Haja vista agora, eu estava conversando com o prefeito essa semana, que a ideia do Ministério é começar a pagar aquilo que se produz e não mais uma mesada em cima de uma conta, de uma matemática de média. Então, os indicadores, eles são hoje a ponta, e aí eu agradeço também, junto a isso, nossos agentes comunitários de saúde, que são a ponta da saúde, para que a gente possa bater as nossas metas e os nossos indicadores. Mas a gente sabe que se a gestão não tiver ali agarrada, pronta para atender e para tentar resolver, fica difícil a gente conseguir alcançar números, e nós estamos alcançando. Em alguns quesitos nós já temos 100%, em outros nós estamos trabalhando para melhora. Isso vai trazer para o município também uma melhora de recurso dentro das nossas unidades. Então, eu deixo aqui um agradecimento em público ao trabalho que está sendo exercido dentro da atenção primária, como as demais setores da saúde. A gente também deixa aqui o nosso reconhecimento. No último quadrimestre, eu falei do aumento significativo que teve a odontologia, e nesse quadrimestre mostrou ainda, superou 100% daquilo que foi feito. E a gente inicia o primeiro quadrimestre de 2025 com 140, salvo engano, e terminamos o terceiro quadrimestre com 1.125 atendimentos. Isso, no papel, a gente sabe que é importante, porque eu não desacredito que esses números estavam sendo efetuados, mas eles não estavam sendo computados, e na saúde só paga aquilo que aparece. Então é como se fosse um vale o que está escrito. E aí a gente agora está aplicando exatamente esse tipo de serviço, e os números estão apresentando aí uma qualidade melhor para a população. Em relação às cirurgias eletivas, também agradecer muito o entendimento da equipe em ouvir a gestão, em fazer aquilo que a gestão entende que é o correto, e os números aí mostram também. Foram 50 cirurgias eletivas fora do município. Ao chegar, faz um ano, 19 de fevereiro foi a data que eu tomei posse como secretário de saúde. Nós tínhamos uma fila de eletiva de 22, 23 no ano de 2022, ano 2023, e hoje nós já estamos trabalhando com maio de 2025. Então significa que a gente conseguiu acelerar muito as cirurgias eletivas e tirar o sofrimento de várias dezenas ou talvez centenas de munícipes do nosso município. Então isso
É um trabalho também que vale a pena ressaltar, um trabalho que foi feito, e os demais, eu acredito que a saúde tem muito a ser feito, mas muito está fazendo. Então, nós estamos avançando cada dia mais e eu acredito que vamos entregar uma saúde muito melhor do que recebemos. Mais alguém querendo fazer alguma colocação? Prefeito? Eu queria parabenizar, Salles, você e toda a equipe da Secretaria de Saúde pelos números, até dar uma sugestão para colocar na parte de emergência, coloque em cima o Hospital Municipal, porque até agradecer o Jairo aí também, o presidente, que colocou a apresentação aí direto na tela. Então quem está acompanhando, até estou olhando o celular aqui, a audiência pública, está melhor de ver aqui no celular do que até na tela, presidente. Vou deixar um pedido para você comprar um painel de LED aí para deixar na Câmara aí, para melhorar quem está no plenário para assistir os números. Então ficou muito bom aí, parabéns. E até, o Salles, deixar uma sugestão, essa parte da apresentação dos números, de repente fazer um recorte desse vídeo, de repente o Jair até te manda, e colocar na rede social, lá no Instagram da Secretaria de Saúde, para a população também ter acesso a esses números, todos detalhadinhos. A apresentação está muito bem feita, já é sempre feita assim, mas uma forma da gente chegar no cidadão comum, quem está em casa, poder assistir pela rede social essa apresentação dos números aí da Secretaria, que é muito importante, a gente sabe da cobrança que é. Então, parabenizar, que a gente consiga aí esses recursos do Estado para ajudar a custear a Secretaria de Saúde, a atender a população melhor. Queria também aproveitar e deixar registrado, presidente, a gente está buscando fazer uma alteração na Secretaria, na questão do TFD. A gente, quando comprou aí vários veículos em 2022, foi uma grande alegria quando comprou, mas depois também uma grande tristeza com a questão das manutenções. Não é fácil, porque todo dia o carro vai para o Rio e volta, como pode ver ali, a maioria das viagens é Rio, Petrópolis, Teresópolis, né? Ou seja, a maioria das viagens aí são mais de 400 quilômetros ida e volta. Então isso encarece muito o custo, porque o carro com 400 mil rodado, 300 mil rodado, então a gente está buscando mesclar. Agora a gente já fez uma contratação ano passado com a alocação de 10 carros com motorista, a gente republicou a licitação agora para 12 carros com motorista, para a gente poder ter via locação, porque existe um benefício fiscal para a locadora de veículo, que ela tem isenção de vários impostos, então ela acaba comprando o carro mais barato que a prefeitura. Então o carro que a gente compra hoje para o município, a gente paga o mesmo preço que uma pessoa física vai ali na Volkswagen hoje comprar um T-Cross, por exemplo. Então eles têm um benefício fiscal, acabam comprando esse carro 25% mais barato, pode colocar para usar durante um ano, um carro zero praticamente, e depois de um ano vão vender esse carro praticamente ao preço que pagaram. Então isso tem um benefício. Hoje a gente está vendo muitos municípios partindo para isso. Na época, em 22, a gente chegou a cogitar essa possibilidade, mas a gente entendeu na época de comprar o veículo, e agora a gente quer buscar, não só na Secretaria de Saúde, mas também lá no Executivo, ter carros alugados para fazer longas viagens. Então a gente trabalhar a frota própria do município para atender as unidades básicas de saúde, para ter ambulância, os carros para atender todas as secretarias da Prefeitura, Educação, Saúde, Cultura, Turismo, Esporte, por aí vai, Segurança Pública, mas evitar ter carros de fazer longas viagens todo dia. É muito desgastante, o custo de manutenção fica muito alto, e o nosso objetivo é atender o paciente e não ficar gerindo o carro. Então a gente está vendo essa dificuldade. Então já existe um outro processo que está no setor de compras, que a gente vai estar fazendo locação de veículo para a Secretaria, e também a questão da locação de van com motorista, que a gente pagava por quilômetro percorrido, agora a gente vai estar fazendo a contratação da van para ficar à disposição com o motorista. Vai cair o custo, obviamente que a gente vai ter que fornecer o combustível, mas a manutenção do carro e o motorista vai ficar por responsabilidade da empresa. E também um outro problema, que você tem o carro para, fica lá 10 dias, 15 dias, às vezes mais, para chegar uma peça, e quando você aluga o carro, automaticamente a locadora já vai ter que te fornecer um outro veículo ali em 24 horas, 48, 72 horas, mas você já vai ter um outro veículo enquanto ela faz manutenção daquele que fez. O TFD aumentou muito ao longo do tempo. Hoje é uma demanda recorrente, o Estado faz regulação aí, principalmente para tratamentos oncológicos. Tem o Hospital do Câncer em Friburgo, que provavelmente deve inaugurar esse ano, mas vai ter poucas especialidades inicialmente, é um hospital que vai crescer
ao longo do tempo, mas a gente está fazendo essa alteração também. Então, por hora é isso, é parabenizar a todos. Já finalizando aqui minha fala também, agradecer a todos os servidores públicos da Prefeitura pela dedicação, pelo empenho, que a gente continue assim, trabalhando muito e entregando para a população. Agradecer à Câmara mais uma vez por todo o apoio. Estive aqui ontem na abertura do Legislativo e dizer que o Executivo está à disposição para a gente poder continuar trabalhando e atendendo bem a população, presidente. Por hora é isso, muito obrigado a todos. Elvis. Presidente, dá meu bom dia a todos. Mas, primeiramente, agradecer muito as duas apresentações da audiência pública. A gente sabe, né, Peter Druck e Vicente Falcone fala, né, quem não mede não gerencia. Então, é muito importante, conforme colocado aqui pelos nossos secretários, esses números apresentar à população. Eu quero, presidente, ontem, na abertura dos trabalhos legislativos de 2026, reforçar mais uma vez aos nossos vereadores aí, que estaremos em maio, em Brasília. Tenho certeza que o presidente aí, no ano passado, capitaneou um grande grupo de vereadores. Isso é muito importante, conforme dito pelo nosso prefeito Leonan, a gente buscar emenda, recursos, projetos e programas para estar realmente cada vez mais reforçando assim, né, o caixa da prefeitura, e a gente está seguindo com obras aí para o município, que é o que realmente se remete ao munícipe cordeirense. Então, desde já a minha gratidão, e a gente segue trabalhando muito para o Cordeiro. Presidente. Vereador Washington. Boa tarde a todos. Boa tarde, prefeito. Boa tarde. Boa tarde não, bom dia, né? Bom dia aí ao público presente. Gostaria de parabenizar toda a equipe, Salles. Essa expressiva e numerosa de quantidade de atendimento que foi feito e realizado aí, bem colocado, tá? É um investimento bem alto, isso é um custo elevado, e bem gerido a gente consegue melhorar ainda mais. Tenho certeza que você está trabalhando para isso. E eu, como usuário da saúde, né, venho acompanhando aí as dificuldades, né? Eu tenho sempre estado lá, né? Estou com um problema pessoal com a minha esposa, mas graças a Deus, né, dentro da medida do possível, a Secretaria de Saúde vem nos atendendo bem. Quando nos atende também, a gente consegue entender, né, que tem as suas dificuldades, e a saúde, ela não é simplesmente igual à educação. A educação, você tem 1.000 alunos, você sabe que você vai ter merenda para 1.000 alunos, você sabe que você vai ter uniforme para 1.000 alunos, né? Tudo você vai basear em cima desse número. A saúde não. A saúde todo dia tem um novo caso, né? Às vezes uma nova urgência, emergência, isso toda hora acontece. Então, é uma coisa que você nunca sabe quando que vai fechar o seu orçamento. E a gente consegue entender muito bem isso. E quanto aos carros, prefeito, muito bem, o senhor está indo para essa iniciativa, que o senhor sabe que eu já penso assim há muito tempo, né? Porque a prefeitura, ela faz um investimento muito alto nos veículos, e às vezes você tem 20, 25 veículos, mas rodando você tem 10 e tem 15 baixados. E quando você aluga, você tem sempre, se você alugou 20 veículos, você vai ter todo dia 20 veículos. E isso às vezes nos traz surpresa, porque um veículo ele vai e volta todos os dias, às vezes no retorno da viagem ele dá um defeito, ou acontece um acidente no meio do caminho, no outro dia, todo aquele trabalho que a Secretaria, né, de Transporte fez, né, para fazer as viagens do outro dia, acaba furando, e às vezes a gente recebe uma mensagem, como eu já recebi, né, de não vai ter carro amanhã para você. Mas a gente consegue entender isso, e a gente partindo dessa forma, e que estenda isso, não só na saúde, nas outras secretarias também, né, que faça isso aí, que isso aí é a melhor forma possível, porque você vê que hoje a iniciativa privada, você vê as fábricas de cimento, não tem mais carro, né? Se é bom para a iniciativa privada, que é uma situação que gera lucro, né, que tem um dono, né, imagina para o público, porque isso acarreta muito menos mão de obra, porque você tem que ter ali uma pessoa para levar o carro à oficina, fica outra pessoa em cima lá do mecânico, né, e ligando, e você acaba descontrolando todo um sistema que ele não pode falhar, né, e às vezes tem que se virar, até às vezes o prefeito tem que ficar a pé para
para ter que atender a saúde. Então, mais ou mais, a minha fala é sobre isso daí. Parabenizar os números aí, toda a transparência, né, que está sendo elaborada aqui, e um bom dia a todos. Presidente, só para complementar o que o vereador Washington falou, só para a ciência, a princípio o projeto dos aluguéis nesse momento agora, ele vai ser só dos veículos, são 13 veículos e 2 vans, as vans com motorista, mas os veículos serão só os veículos alugados e a gente vai contar ainda com a mão de obra própria nossa para condução, tá? Além dos terceirizados nossos que já está em andamento a licitação. No primeiro momento, o que a gente vai fazer é o aluguel dos veículos para desafogar tudo aquilo que o prefeito já falou, com os nossos motoristas, tá? Só para deixar registrado. Complementar também, aí vai ficar os 13 veículos alugados com mão de obra própria, 12 terceirizados com motorista no novo contrato, ou seja, um total de 25 carros para atender por dia, mais as 2 vans, esses com motoristas inclusos. São 2 vans, além das nossas 2 vans do município. Então vão ser 4 vans e 25 carros. Então a gente vai ter 29 carros por dia. Hoje estou a pé, porque ontem, 8 da noite, o município me ligou, estava com câncer, com bolsa de colonoscopia, que ele estava no mapa de viagem para Campos, que era na van. E que a consulta era 7, acabou a consulta, ia voltar, a van ia passar lá, sair de lá mais tarde. Liga para o chefe de gabinete, vai para cá, arruma um motorista, foi viajar no carro. E é para isso mesmo que eu quero que a frota própria fique, para atender a retaguarda. Eu até falei com o Salles, a gente vai fazer o leilão de alguns veículos 2018, 2019, e também modificar, em vez de vender o carro acabado, que é o que é a cultura que se tem, vende o carro funcionando, que o município vai arrecadar um valor melhor. E os carros que tiverem melhores condições, mas sem condições de viajar, por exemplo, Cantagalo tem um carro para cada unidade básica de saúde, Cordeiro não tem. Então a gente disponibiliza esse carro, um para o PSF do Rodolfo, um para o PSF do Retiro, um para o PSF do Piraso, um para o PSF do Piraso, já estou até anunciando aqui, né, que a gente está trabalhando para fazer esse ano PSF lá também. Então ter esses carros para atender localmente, obviamente amanhã precisou uma emergência, tem opção, para dar um exemplo, comprou uma Saveiro para vigilância sanitária, essa Saveiro acho que está com 20 e poucos mil rodadas até agora. Ou seja, o T-Cross que viaja está com quase 400 mil quilômetros e o carro da frota própria para rodar só aqui dentro com 20 e poucos mil. Ou seja, a gente mudar essa cultura, ter carro próprio para ficar na cidade, ou para fazer uma viagem a Friburgo, para fazer uma viagem. E aí eu pedi ao Ronaldo a inclusão de 3 carros para a prefeitura. Então as viagens do gabinete, da Secretaria de Governo, que a gente atende de visita institucional, visita à LERJ, visita à Secretaria de Estado, a gente vai ter 3 carros também na prefeitura, com os motoristas concursados, para poder atender e retirar esses carros nossos, que da prefeitura estão em melhores condições que o da saúde, devido à comparação, né? O carro da prefeitura está com 120 mil, 150 mil rodadas, e o da saúde já passou de 300 mil. Então esses carros a gente também vai reduzir o número de viagens para fora da cidade, que é o que dá o desgaste maior, né? O carro até 100 mil vai bem, né? Depois de 100 mil quilômetros rodados é só problema. Mais alguma colocação? Eu só vou colocar mais uma coisa que eu esqueci. Já que eu falei da unidade do Piraso, presidente, a gente sabe ali no Dois Valos que teve um incêndio no prédio, o prédio é alugado. A gente fez aí a licitação no primeiro momento, ano passado, no final do ano retrasado. Teve impugnação, a gente teve que corrigir o edital, republicou, e agora com o sistema de pregão eletrônico está demorado, mas já está na fase final para contratar a empresa. Então eu acredito aí que em 60 dias a obra está começando. Eu acredito que esse ano ainda a gente reabra a unidade básica de saúde do Dois Valos. E eu também, com o Salles, aí, com a Secretaria de Saúde, a gente está trabalhando para a gente abrir já um pedido antigo da população, e a equipe técnica, e a Laura, a Lívia, fizeram esse levantamento. A gente já pode ter a 8ª unidade básica de saúde. Então a gente hoje tem 6 unidades, a 7ª unidade é do Dois Valos e a 8ª unidade é do Piraso. Então a gente já está trabalhando a parte legal de documentação, para a gente poder abrir a unidade básica de saúde também no Piraso, para poder redividir a área do Retiro, que é uma reclamação antiga do posto de saúde do Retiro, tem muita sobrecarga. Então a gente vai dividir esse procedimento. E também, até o final do ano, se a escola do Rodolfo, a secretária não ficar com prédio para ela, a gente vai inaugurar ali também uma ampliação do postão, vamos dizer assim, né, para simplificar, que é para redistribuir os espaços da Secretaria de Saúde aqui no bairro para atender melhor a população. Está tendo uma licitação até de uma emenda do deputado Bruno, né, de compra de equipamentos
de cama hospitalar, de cadeira de recepção e tudo mais, e vários outros itens aí que eu não sei o nome específico, mas que essa licitação foi até essa semana. Foi, nós temos em andamento essa hospitalar, e vai entrar agora a da atenção primária, que foi do deputado Fred Pacheco. Isso. Foi de 100 mil. Maravilha. Então tem essas duas. Só para complementar o que o prefeito falou, é o planejamento da secretaria esse ano, é a reabertura do Dois Valos, a abertura do Piraso, do PSF do Piraso, e a abertura do nosso centro de saúde. A ideia do nosso centro de saúde é pegar o postão e trazer para o centro de saúde, e nós criarmos ali uma grande unidade de CAPS, porque sabemos muito bem que a saúde mental tem necessidades grandes, principalmente dentro da cidade, e aí a gente quer trabalhar com CAPS, com uma estrutura bem melhor, para poder dar um atendimento melhor à nossa sociedade. Então, ali onde é o postão, a ideia é que se torne um grande CAPS, com uma grande estrutura para atender essa demanda que tem crescido a cada dia. Juntamente com isso, a gente conseguir esse ano ainda essa abertura, essa reinauguração do Dois Valos, essa inauguração do Piraso. Isso vai compor não só um desejo antigo da população, mas agora também uma determinação dos indicadores do Ministério da Saúde, que nós precisamos ter as áreas redefinidas e divididas de uma forma correta. Nós não podemos ter nenhuma unidade com mais de 3.700 pacientes para ser atendido. Então a gente precisa desse redirecionamento, e com isso, essa abertura dessa unidade vai nos favorecer a fazer esse mapa e trazer uma equidade dentro das ações. Mais alguma colocação? Bom. Eu queria agradecer a presença da Valesca, que é a presidente do Conselho Municipal de Saúde. Queria registrar a presença dela. Agradecer a presença de todos pela audiência pública, ao prefeito, ao vice, ao secretariado, à Secretaria Municipal de Saúde, através do secretário Ricardo Salles. Parabenizar à frente um ano da Secretaria Municipal de Saúde, né? O árduo trabalho, sabemos que é difícil, né? Mas não é impossível, cada dia melhorar cada vez mais para atender a população. Então, parabenizar essa audiência pública do Fundo Municipal de Saúde e também da Prefeitura Municipal de Cordeiro do terceiro quadrimestre de 2025. Os números estão aí, como o prefeito falou. Presidente, desculpa só interromper. Tem alguém representando o sindicato EUIPANC? Como então, sempre, não. De novo, né, presidente? Como registrar sempre, não. A gente que a gente publica na rede social, site da prefeitura, e na audiência pública, aqui nas audiências públicas, principalmente da reforma da Previdência, eu cobrei isso aqui publicamente, que tanto o IPANC quanto o sindicato tem que estar presente nas reuniões quadrimestrais. São só 3 reuniões. Até o vereador Vinícius colocou aqui um projeto de lei na Câmara para que altere essa audiência pública para o final do dia. Eu falei que eu faço audiência pública 7 da manhã ou meia-noite. Só que vai dar no mesmo, porque as pessoas têm que querer vir. E eu acho que é importantíssima a presença do sindicato e do IPANC. Fiz uma reunião excelente com o sindicato agora no mês passado, fizemos várias pautas lá, são vários projetos e pedidos do sindicato para atender. Muita coisa eu atendi ao longo do mandato, outras coisas eu não consigo atender porque eu não posso ser irresponsável. Mas eu acho que o momento da audiência pública era o momento de Câmara, o Legislativo presente, com o Executivo e as instituições, principalmente o IPANC, que tem essa discussão do déficit enorme, que é histórica, que não vai resolver de um dia para o outro, e o sindicato também, principalmente representando os servidores, também para saber passar para os servidores qual é o limite da prefeitura, porque às vezes nem sempre o querer é poder. Então eu queria de novo registrar essa ausência. Presidente, que você vem sempre falando nas audiências e queria lembrar e deixar registrado. Verdade, prefeito. Sempre cobrando as audiências públicas. Antes que o senhor termine a audiência, só deixar registrado também o agradecimento. Eu não vi que Valesca já estava aqui presente. O agradecimento ao Conselho, que tem sido aí ladeado a nós. É um grande braço para grandes avanços que nós estamos fazendo. Então, todo esse elogio que foi dado à Secretaria, ele deve ser repassado ao Conselho, porque tem caminhado lado a lado conosco, nos momentos mais difíceis, tem se mantido firme com a gestão, aprovando pactuações importantes
que viabilizam condições orçamentárias para que a gente consiga progredir. Então, quero deixar aqui meu agradecimento especial à Valesca. O senhor viu que ela chegou aí, me fez remeter esse agradecimento aqui a ela, tá bom? Com certeza, Ricardo Salles. Quando andamos juntos, sempre melhoramos. É isso aí. Fica encerrada a audiência pública do terceiro quadrimestre de 2025 da Prefeitura Municipal de Cordeiro e também do Fundo Municipal de Saúde. Dou por encerrada a audiência pública. Obrigado a todos e um bom dia.